Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre, o Espírito dos Mandamentos, o Espírito do Evangelho, o Espírito da Lei. Esta liturgia nos propõe contemplar a sabedoria divina revelada a nós. A sabedoria do Antigo Testamento ensinava que temos uma consciência para escolher entre o bem e o mal. Temos uma consciência e temos a sabedoria para ajudar-nos a escolher, a partir, sobretudo, dos mandamentos que Deus nos propõe. Então, os mandamentos são um critério para fazermos a escolha entre aquilo que a vida coloca diante de nós. Conforme São Paulo aos Coríntios, nós falamos da misteriosa sabedoria de Deus, escondida desde a eternidade, destinada para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Há muita gente com informações bem instruídas, mas não necessariamente sábias. E qual é essa sabedoria revelada por Deus? É aquela que foi revelada por meio daquilo que o mundo considera derrota, ignorância, estultice, ou seja, o mistério da cruz. A cruz é loucura para o mundo. Outro dia mesmo já lhes dizia aqui que mesmo tantas igrejas, tantos pregadores, católicos ou não, anunciam um Jesus sem cruz. E se não tem cruz, não tem glória. Quem não passa pela cruz, quem foge da cruz, foge também da glória. O caminho passa pela cruz, não para na cruz. Mas não é possível pensar uma experiência sem a cruz. Foi no mistério da cruz que Deus revelou a sua máxima sabedoria. De outro modo, irmãos e irmãs, Jesus nos ensina hoje, nas leituras que ouvimos, especialmente o Evangelho, claro, a sair daquela obrigação de fazer as coisas para uma atitude de abertura ao outro, para uma atitude de generosidade e de transparência. Vejam, o mandamento da igreja diz que devemos participar da missa ao domingo, e quem não vai à missa ao domingo incorre em pecado, que não é pouco. E daí, quando for na próxima missa, para comungar, tem que se confessar antes. Esse é o mandamento. Aí tem gente que não falta uma missa. Tem gente que não falta o domingo, não perde o domingo, mas também não compreende o que celebra, também não entende o espírito daquilo que celebra. É um cumpridor de normas rígidas, de modo frio, legalista, mas não do espírito daquilo que faz. De que adianta cumprir a tabela de todo domingo estar na igreja e celebrar a missa, mas nunca esticar a missa na sua vida, nunca esticar o espírito do Evangelho no dia a dia, nas coisas que faz, nos comportamentos que tem, nas escolhas que todo dia a vida impõe para a gente. Hoje às 11 horas eu me estiquei um pouquinho, vou só citar, e se eu começar a esticar a conversa, vocês olham feio para mim que eu paro. Um exemplo foi dessa semana, desses que são muito legalistas, que cobram muito de si e muito dos outros o cumprimento estrito da lei. Essa história de o ex-presidente Lula visitar o Papa. Li algumas pessoas importantes tentando ensinar o Papa a rezar o Pai Nosso. O ditado fala assim, ensinar o Pai Nosso ao vigário, né? Mas essa semana eu vi
a tentativa de gente que nem a igreja muito vai, ensinar o Papa a rezar o Pai Nosso. Primeiro, se alguém diz assim que tem vergonha desse Papa, sai da igreja. Vai para o inferno. Não tem outro Papa, gente. No Evangelho, no tempo de Jesus, os fariseus se comportavam desse modo. Ficavam só olhando quando Jesus se aproximava de algum pecador ou entrava na casa de algum pecador para deitar falação e dizer que Jesus era um impostor, um herege. E foi porque ele era herege, segundo essa compreensão, que ele foi para a cruz. Tem gente que para ficar um pouquinho ruim precisa melhorar bastante. Tem gente querendo coordenar a agenda do Papa. Fica na tua, meu. Ou você acha que uma pessoa qualquer que vai ao Papa vai influenciá-lo? Ele vai deixar de anunciar o Evangelho de Jesus para falar as baboseiras que os outros falam? Como assim, gente? Espero que vocês estejam seguindo onde eu quero, né? Não tem nada, se está condenado, está condenado. Quantos outros líderes do mundo, gente com bom quilate, mau quilate, e o Papa encontra? Todos os papas do meu tempo visitaram, por exemplo, Fidel Castro, e que me consta, nenhum deles é comunista. Entender a igreja, entender o Papa também como um líder mundial, que está aberto a todos. Quando fui padre na cidade de Caiuá, na paróquia de Caiuá, em 4 anos passaram 4 prefeitos. E estava lá o padre toda vez, pá, pá, pá. Não votei nenhum, não tinha amor por nenhum, mas eu representava a comunidade. Como não ir? Achei muito engraçado. Gente que da missa não sabe o rito inicial, ensinar o Papa o que ele deve fazer. E quando você sentir que esse Papa não é verdadeiro, sai da igreja. Não tem outro meio. Não tem outro. Foi eleito, escolhido. E o que fazem hoje esse jogo político com ele, faziam com Jesus tales quais. Não faz sentido, gente. Lembro-me de uma situação razoavelmente engraçada, desse professor que é famoso aí nas redes sociais, e não só, né, o Leandro Carnal. Uma vez apareceu uma fotografia dele tomando refeição, jantando com o juiz Sérgio Moro. Aí ele comentou o seguinte: que uma mulher muito embravecida mandou uma mensagem para ele assim: onde já se viu isso? E jantar, né, com o Sérgio Moro? E ele respondeu: bom, no dia que ele convidar a senhora pode negar. A gente não pode colocar a visão estreita da gente, às vezes aquele tapa, sabe que a gente usava no animal, no cavalo? Tapa, que só enxerga a frente, para enxergar o mundo, gente. E peçam, a imprensa publica tudo, né? E peçam, vejam, pesquisem, quantos que o Papa acolhe e que não tem quilate bom. E quando que a igreja se tornou pior por isso? E quando ele deixou de anunciar o Evangelho e conclamar as pessoas à conversão? Olha, vou parar porque a cara de vocês já está começando a ficar feia. Conforme o combinado da gente. Não, era conforme o combinado. Para não esticar. De manhã eu estava mais bravo, sabe? Estava possuído por 3 demônios e meio. Irrita, gente. Irrita saber que tem gente que está junto de Jesus só para atacá-lo. Está dentro da igreja só para miná-la. Acha que é o Papa que é o herege. E quantos outros heregezinhos escondidos aí? Que negam a fé? Que barateiam a fé? Que não testemunham a sabedoria que vem do alto? Testemunham apenas as suas vontades políticas? Tem muita gente hoje
como no tempo de Jesus, legalista, como eu dizia, que cobra de si e dos outros o cumprimento estrito da letra legal. Há muita gente fundamentalista que lê palavra por palavra, desvinculando essas palavras do espírito com que foram escritas, e com isso elas se fazem escravas de comportamentos para inglês ver. Conhece a expressão, né? Se comporta só para os outros. É como se fosse assim, né? O filho e a filha sabe que tem um pai razoavelmente austero, severo. Então, quando o pai e a mãe estão em casa, se comportam razoavelmente bem. O pai e a mãe viraram a esquina, já fazem uma festinha. Põe a casa de perna para o ar. Quanta gente se comporta até assim um pouquinho com cara de piedoso, às vezes a cara está meio torta assim, mas mais torta está a vida. Entre o rosto tortinho que faz uma piedade e uma vida torta, nenhum dos dois está bom. É preciso pedir a sabedoria que vem do alto, para a gente não ser tão severo nem com a gente nem com os outros. Não cobrar dos outros aquilo que a gente às vezes não consegue também viver. Tem gente que fala mal até dos mandamentos, porque tudo não pode, não pode, não pode. Então faz tudo o que você quer, ué. Tenta encontrar a felicidade fazendo tudo o que você quer. Tomando todas, brigando com todos, vivendo isolado. Faz isso. Sendo infiel, sendo injusto, sendo mentiroso, sendo um crápula. Faz isso. E vamos ver onde vai dar. Faz isso. E vamos ver onde vai dar. A atitude cristã deve basear-se numa adesão interior. Eu venho à missa porque aqui é o meu lugar. Não porque o mandamento disse eu tenho que cumprir, mesmo que eu não queira. Não, eu quero. Eu desejo habitar o santuário do Senhor. Eu desejo descansar na presença do Senhor. Eu desejo receber o Senhor. Eu desejo ser orientado, corrigido pelo Senhor, meu Senhor, nosso Senhor. Então, não uma obrigação que veio de fora, mas algo que vem de dentro do amor. Sabe, quando você gosta muito de alguém, ama alguém, quantas loucuras, quantas barbaridades você faz, né? Quantos sacrifícios assim que você não consegue imaginar. Olha o que você fez pela pessoa. Ou vocês nunca fizeram nenhum? Fazem. Muitos. Agora, às vezes até a pessoa é agradável, mas ela te exige um comportamento e você quer a distância dela. Nós não somos cobrados de fora, nós somos cobrados de dentro. O Espírito está dentro, Ele esquadrinha as profundezas de Deus. O Espírito está dentro, Ele nos concede a sabedoria para a gente poder escolher. Ele nos dá a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, como ouvimos na leitura. Os mandamentos do Senhor são perfeitos, são um refrigério para a alma. As palavras do Senhor são doces, muito desejáveis. E olha que maravilhoso que ouvimos o autor do livro do Eclesiástico dizer, gente, e vocês podem repetir, né? Se quiseres observar os mandamentos, de novo, que foi meio feio, né? Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Então é assim, ó. Se você guarda a palavra de Deus te guarda. Você guarda o domingo te guarda. Você caminha no caminho do Senhor e o Senhor caminha no seu caminho, transformando o seu no dele. Se você guardar os mandamentos te guardarão.
Se você procurar viver os mandamentos, a palavra de Deus te protegerá. É preciso confiar no Senhor. Como eu lhes disse agora há pouco, a sabedoria nos ajuda a escolher, porque somos livres. E porque somos livres, nós podemos ir por aqui ou por ali. E cada um fazer o seu percurso. Pela estrada que conduz à vida, ou pela estrada que conduz à morte. Mas sábio não é aquele que escolhe a morte. Sábio não é aquele que escolhe a ofensa. Sábio não é aquele que escolhe a vingança. Sábio não é aquele que escolhe o ódio. Sábio não é aquele que escolhe a infidelidade. Sábio não é aquele que escolhe o que está na moda. Podemos escolher entre a bênção e a maldição. De fato, até mesmo por isso, é feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo, rezamos no Salmo, e sem pecados no seu caminho. Irmãos e irmãs, repito, é feliz quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. E jamais nos esqueçamos de que quem guarda a palavra, quem guarda os mandamentos, será guardado por eles, protegido por eles. Assim, confiemos no Senhor, confiemos no Senhor, confiemos no Senhor, confiemos no Senhor. Deixemos que o seu Espírito modele o coração da gente, a vida da gente. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. A nova lei e o Espírito da lei apresentados por Jesus pautem o nosso dia, pautem o nosso agir no dia a dia. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Quando a gente diz assim que tem tudo na Bíblia, é sim e não. Muitas coisas que a gente conhece só apareceram bem depois que a Bíblia foi escrita. Então, se você levar assim ao pé da letra, vai dar errado. Vai dar errado. Bem errado. Por exemplo, tanto demônio que fala na Bíblia, eram doencinhas que hoje a gente dá de 10-0 nela. E isso não perde em nada o vigor da palavra de Deus. Só precisaríamos compreendê-la melhor, o espírito com que ela foi escrita. Veja, estamos falando aqui do espírito da palavra. Aí você vai lá e lê o Antigo Testamento e pega uma passagem daquela que o Deus é guerreiro, Deus se vingou, Deus matou. Esse é o espírito do Evangelho? Sim ou não? Acho que vocês são capazes de responder melhor, né? Esse é o espírito do Evangelho de vingança, de morte? Sim ou não? Então, toda vez que você cita uma passagem que Deus se vinga e diz que está na Bíblia, você está sendo usurpador da palavra, manipulador da palavra, fundamentalista. Está cheio de gente assim, gente. O espírito da palavra, a Bíblia inteira deve ser lida a partir do espírito da vida de Jesus, que veio para dar a vida, não para tirar, que veio. E semana que vem que ele vai dar uma boa paulada na gente que tem que amar até os inimigos. Então, que veio para nos ensinar, olha, vocês ouviram, assim foi dito, eu, porém, vos digo. Não é assim que está na palavra hoje? Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Vamos seguir quem? O que foi dito ou o que ele nos diz? É uma escolha. O que não pode é usar tapa, deixa para os animais. Tem uma visão estreita, deixa para quem é ignorante. E ignorância é um trem atrevido, hein? Se tem um trem tapaiado, atrevido é ignorância. Não tem perdão. Ignorante é um trem descarrilhado. Tenta conversar com o ignorante, depois você volta para dizer o que aconteceu. Caso você não seja o ignorante, né? Não tem conversa, gente. Mas como é bom quando a gente conversa com alguém que é aberto, com alguém que não tem obrigação de estar certo sempre, cujo espírito
da fé, o espírito do evangelho, o espírito da igreja está presente. Para terminar, a nova lei e o espírito da lei apresentados por Jesus precisam pautar o nosso dia. Eu não gosto muito do que eu vou lhes dizer não, certo? Mas vocês vão acabar entendendo. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, pode pensar assim: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele faria? Diante dessa situação ou daquela, será que ele agiria do jeito que eu estou querendo agir? É um bom exercício. Eu só não gosto muito porque se a pessoa é muito escrupulosa, rigorista, vai dar errado, né? Ela vai se matar, né? Mas se não for, aqui, diante dessa situação, dessa pessoa, eu tenho que ir para a igreja, tenho que socorrer alguém. Jesus faria o quê? Hã? Sem dúvida, foi isso que ele fez no Evangelho, do bom samaritano. O Espírito precisa ser mais do que a letra. A letra de São Paulo mata, o Espírito da vida. A letra mata, o Espírito da vida. Vamos terminar efetivamente fazendo uma prece, que está lá no Salmo responsorial de hoje. Então vamos fazê-la como nossa prece nessa Santa Missa. Senhor, ensinai-me a viver os vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me, Senhor, o saber, e cumprirei a vossa lei. E de todo o coração aguardarei. É isso, irmãos. Que a palavra do Senhor cresça em nós, pois é feliz todo aquilo que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Vamos progredir no espírito do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.